Renzo Grace detona a extrema-direita e Frota zoa com o mito na cadeia. Vamos rir um pouquinho com a Galãs. Só um pouco, tá, gente? Porque estamos tristes, sim. Vamos ver também aqui a questão da repercussão dentro do gado, né? Porque tem gente que está se surpreendendo com a falta de mobilização pela prisão do mito, que é o caso do Renzo Grace. E a gente só traz aqui opiniões que são importantes para o debate político. O Renzo Grace, que é um dos integrantes da família Grace, de extrema-direita, disse o seguinte: eu vou falar algo que vai irritar muita gente, mas a verdade não pede licença. E não estou nem aí para os mimizentos. Não sou petista. Nunca fui. Nunca serei. Mas hoje, eu tiro o chapéu. Sim, para os petistas. E digo isso sem ironia nenhuma. Petistas, nesse ponto, vocês têm o meu respeito. Não quero, obrigado. Porque se 10% do que está acontecendo com Bolsonaro estivesse acontecendo com Lula, o Brasil já teria parado. Ruas tomadas, pressão internacional, parlamentares em pé de guerra, sangue nos olhos, militância organizada, barulho, reação. Enquanto isso, o que faz a chamada direita? Silêncio, cálculo, covardia. A direita brasileira é uma fraude moral. Parlamentares que se elegeram nas costas do Bolsonaro e quando chegou a hora de defender quem os colocou lá, simplesmente virou o rosto. Parlamentares que só têm mandato porque o Bolsonaro sangrou, que só têm voz porque Bolsonaro apanhou, que só existem politicamente porque Bolsonaro pagou o preço mais alto. E agora fingem normalidade. Fingem prudência, estratégia. Não é estratégia, é ingratidão rasteira. Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno demais. Deu a saúde, a paz, a própria vida por um país que não tem coragem nem honra para retribuir. Jesus virou mesa no templo, chutou o balcão da hipocrisia, chamou os falsos de falsos. E é isso que precisa ser feito agora, porque o erro não foi Bolsonaro. O erro foi acreditar que essa direita merecia alguém como ele. E não merece. Fica aqui para registro meu pedido de perdão. Perdão, Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Tava indo muito bem. Até certo ponto aqui ele tava indo muito bem, entendeu? Parabenizando aí o PT, sei que lá. Aí ele começa a delirar, ó. Porque ele não fala, o pessoal largou o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro largou muitos parceiros pelo meio do caminho também, entendeu? Então, assim, é bala trocada. Aí ele entra nessas daqui, ó. Bolsonaro sangrou. Não sangrou, eu não vi sangue. Não vi sangue. E facada, não tô discordando, teve facada. Mas eu não vi sangue, então não sangrou. Pra mim, até que me prove o contrário, eu não vi sangue. Bolsonaro... Eu queria saber, quando que o Bolsonaro apanhou? Eu nunca vi ele apanhando de ninguém. Se tiver o vídeo, mostra aí. Vai ser muito gratificante ver o Bolsonaro apanhando. Só existem porque o Bolsonaro pagou o preço mais alto. Aí, o Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno. Parou. Diminui. Parou. O Bolsonaro foi o menor presidente que o Brasil já teve, tá? Ficando atrás, assim, ó. Longe, mano. Bem longe. Bem atrás. Do Collor, por exemplo. Você tem ideia do lixo que ele foi, tá? Aí ele coloca aqui, ó. Deu a saúde. Que saúde, meu rapaz? Morreu 700 mil pessoas, mínguas, sem ar, cara. Ele tava rindo lá em Brasília. Que saúde que ele deu. Deu a paz. Que paz? A galera tava na fila do osso. A própria vida. Não, ele ainda tá vivo. Por um país que não tem coragem nenhuma. Ele não tem que retribuir nada. Nem pro Bolsonaro, nem pro Lula. Não tem que retribuir para ninguém. Eles estão lá, que foram eleitos e têm a obrigação de trabalhar pelo povo, tá? Independente de quem for. E tem um outro papo, né? Brasil parar, porque se fosse o Lula, não sei o que lá. Mano, as pessoas precisam trabalhar. Nem todo mundo é vagabundo, tá? Fanatizado, que nem vocês, que podem parar o tempo inteiro o país aí por conta de político preso. O Lula ficou preso lá 500 dias, a galera fez mobilização, tal, foi na porta da carceragem, tinha as hashtags Lula livre, mas na maior parte desse tempo aí o pessoal trabalhou, velho. O pessoal foi pro trampo, foi atrás do dinheiro, foi atrás de defender a própria família primeiro, entendeu? Vocês estão achando o quê? Que o país vai parar por conta de Bolsonaro? Por que pararia? Não parou por conta do Lula, vai parar por conta de Bolsonaro, não vai parar por conta de ninguém.
Bolsonaro é só um Zé Ruela que tá pagando o preço pela Zé Ruelice dele e dos filhos. É só isso que ele é, né? Esse Renzo aí é mais um, né? Da turminha ali dos aloprados fanáticos que ainda estão nessas. Mas reconheceu, né? Reconheceu que pelo menos a galera da esquerda tem um pouquinho mais de hombridade que vocês. Vocês são tudo bando de frouxo mesmo. Isso aí eu concordo. É verdade. Isso quem disse não só foram os galãs feios, nem vocês que estão assistindo aí a nossa incrível audiência pífia, patética e nanica. Alexandre Frota também falou que o Bolsonaro é um frouxo. Isso sou eu falando, mas ele disse mais ou menos isso, Helder. Vamos ver aqui o Alexandre Fruta falando sobre o bolsonarismo. Não dá para acreditar que o imbrochável piloto de jet, de moto, capitão da guerra, esteja sendo torturado por um ar-condicionado. Certíssimo, Alexandre. Alexandre, nome do meu irmão. E tem um boneco do Henri Bugalho lá atrás, Helder. Ou é o... Não é o Henrique Bulgário? É o Paulo Figueiredo. Marcelo Brigadeiro? Sei lá. Deve ser, mano. Fala. Dá para acreditar que o cara que enaltecia Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do país, o cara que sempre se mostrou a favor da tortura, pois é, o Capitão Soluço agora ele reclama que está sendo torturado na Polícia Federal por um ar-condicionado, uma cama, uma cadeira e uma mesa. Acreditem se quiser. O cara que fez o que fez, cometeu os grandes crimes dele durante a pandemia, 700 mil brasileiros ou mais morreram e ele propagava que as pessoas não tomassem a vacina, e mais uma série de outras coisas que ele fez durante essa gestão caótica, absurda, autoritária dele. Enfim. Agora o Capitão Soluço reclama que dentro do quarto, porque não é nenhuma cela, porque merecia estar numa cela, o Capitão Soluço reclama que está sendo torturado por um ar-condicionado, por uma mesa, uma cadeira e uma cama. É que não tem ninguém, né, para torturar, ele bota a culpa no mobiliário. Impressionante, é verdade, está sendo torturado, mandou bem, Alexandre Frota, que apoiou a eleição de Bolsonaro em 2018, né, foi cabo eleitoral do Bolsonaro, se elegeu, né, com o bolsonarismo, junto ao bolsonarismo, mas era um cavalo de Troia, né, segundo ele mesmo nos falou, né? Entendi, Antônio. Então, sim, cara. Vamos, gente, vamos pingar. Sendo Frota, eu até acredito, viu? Porque o caos sempre imperou na vida do Frota, então eu até boto fé. Helder, Mas, filho da puta nasceu com a skin premium, né, velho? É velho, tá bonito, mano. É verdade. É um pouco de filtro também, eu acho, Helder. Será que não? Não sei. Talvez uma harmonização. Um pouco, talvez, né? Tá bonito mesmo. O cara sempre teve ali a skin bem diagramada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!